Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso canal Mulheres que Inspiram Negócios. As mulheres ganham força e se destacam cada vez mais no universo empreendedor, potencializando os mais diversos setores da economia. Elas estão presentes no comércio, na indústria, no varejo, na prestação de serviços e também nos negócios digitais. E à medida em que conquistam melhores posições, elas reivindicam reconhecimento como personagens importantes e participantes do crescimento econômico. Essas mulheres vão longe. E a história dessas mulheres que a gente conta aqui para você no nosso canal. E hoje, muito especialmente, a gente vai para a nossa segunda convidada. Vamos apresentar para você hoje a história da nossa querida advogada, que também é coordenadora da Câmara de Mediação e Arbitragem da Federação do Comércio de Sergipe. Com vocês, nossa convidada de número 2, doutora Ana Cristina Carlos Sarmento. Isso mesmo, hoje a gente está recebendo aqui doutora Ana Sarmento. É assim que a gente sempre se dirige a ela, é assim que a gente conversa, é assim que ela firma essa nossa amizade de todos os dias, né? Doutora Ana! Oi, meu amor. Prazer imenso recebê-la aqui no nosso canal. Nosso. Eu só quero fazer uma retificação, tá? Tem Menezes. Menezes, vamos lá. Doutora Ana Cristina Carlos Sarmento Menezes. Menezes. De onde vem o Menezes, Ana? Do marido. Ah, do marido. É, porque assim, o meu esposo, o sobrenome da mãe dele, se a gente não colocasse no meu nome de casada, os nossos filhos não teriam como perpetuar, porque pararia nele, né? Então eu tenho o Menezes, os meninos que não é o do pai, é o da mãe dele, da minha sogra. Sim, sim. Então o Menezes é da família de Holanda. Vou te chamar de Ana. Como você quiser. Apesar de que a gente sabe que você sempre faz assim esse exercício na área jurídica, doutora Ana, mas a gente vai te tratar de Ana porque a nossa conversa aqui vai ser muito informal. E a gente sabe que você coordena uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Fala um pouquinho desse trabalho pra gente, Ana. Cris, enquanto eu estava vindo, né, eu primeiro quero te parabenizar, tá? Obrigada. Do fundo do meu coração, eu me senti muito honrada com o seu convite, porque, respondo já, não vou esquecer. Sim. Porque a gente vive uma realidade de muita luta, né? De muita batalha. Eu acho que a mulher tem um compromisso o social muito maior, ela é muito cobrada em todos os sentidos, a cobrança sobre as mulheres é muito grande. E é muito interessante, foi muito inteligente da sua parte e muito amoroso você criar esse quadro, você criar esse podcast, essa possibilidade das mulheres serem ouvidas e contarem suas histórias, né? Porque eu costumo dizer que ninguém calça o sapato da gente, mas todo mundo quer o resultado da nossa luta. E a gente vive, no meu caso mesmo, eu sou de uma área assim predominantemente masculina, área jurídica sempre, agora houve uma mudança nos últimos tempos, mas eu sou advogada há 24 anos, Cris. Então, são 24 anos, se eu olho para o direito hoje, eu olho há 24 anos atrás, eu digo a você que é uma diferença da água para o azeite. E a gente percebe isso em relação a todos os vieses, né? Porque uma mulher há 24 anos atrás no mundo jurídico, a gente tinha que ter uma luta muito mais desigual para se firmar no mercado do que o próprio homem. A gente é muito mais cobrada, a gente tem que estar provando a nossa capacidade técnica todo o tempo, a gente tem que estar provando todo o tempo que a gente sabe aquilo que a gente está fazendo, que a gente tem que correr atrás desse espaço de uma maneira coerente, com equilíbrio, com força, sem perder de vista o foco. E a gente é muito cobrado. Então, assim, eu faço parte de um universo e eu tenho 24 anos numa profissão onde os homens, a vida inteira, sempre tiveram as portas abertas com mais facilidades. Né? De a gente sentar numa mesa de audiência, né, já me ocorreu assim, uma única vez, mas isso ficou muito marcada para mim, de você estar numa mesa de audiência com um juiz homem e do outro lado tem um advogado homem e você parecer que não está na mesa. Né? De você se sentir assim...
que é que eu estou fazendo aqui, Sim. né? E você perceber que era uma retaliação que não era proposital, é porque era natural, né? Então, assim, eles capeavam na mesa de audiência como se eles estivessem na mesa da casa de um deles, batendo papo. Entendi. Né? E eu tive que chegar nesse momento e com muito jeito, apesar assim, de muita angústia, quando você está começando, o medo, tanto para um homem como para a mulher, ele existe, né? Um mundo novo. E eu tenho que lembrar que a gente estava na mesa de audiência. E isso para mim foi um divisor de águas, porque a partir dali eu disse, bom, eu lembro de uma fala de Sônia, né? Sônia, um beijo. Lindamente na primeira entrevista aqui, no primeiro programa, quando Sônia falou do medo, a gente tem que se despir do medo. E se tiver medo, vai com medo mesmo. É verdade. Né? Então, assim, a Câmara de Mediação, Cris, é um sonho que virou um projeto de vida. Porque eu sou da época, né? Se a gente ainda tem uma advocacia litigante, eu sou da época da advocacia, que advogado bom era advogado que gritava, que discutia muitas vezes com o colega em mesa, que era intimidatório, aquela postura de arrogância, né, da vaidade do direito que eu não tenho, por isso para mim é muito tranquilo quando me chame pelo nome, né, me chame pelo nome porque o meu nome é Ana, né, essa necessidade de serem tratados assim, de maneira diferenciada, e eu vivi tudo isso, Sim. Né, e ainda quando você propõe a ser profissional da área jurídica, você se propõe a fazer uma carreira onde ninguém na sua família é da carreira jurídica, você se propõe a ser mãe. Não é brincadeira, Cris. Então, assim, eu me recordo que os primeiros momentos foram muito difíceis. Então, quando eu comecei a perceber que essa advocacia convencional mais adoecia do que me fazia bem, né, eu comecei a buscar outra forma e eu não sabia por onde começar. Uma vez, um cliente meu conversando comigo, num processo muito difícil dele, ele chegou para mim e disse assim, ele é de fora, mas tinha negócios aqui, ele fez assim, naquela conversa, ele fez, doutora, por que você não faz mediação? Eu anotei a palavra na hora, mediação. Aí eu disse, o nome dele é Cláudio, não sei nem por onde ele anda hoje, mas eu sou muito grata a ele nem sabe. Ele disse assim, eu percebo que apesar de você ser uma advogada muito combativa e muito combatente, você tem um viés, você tem um coração muito bom. E ele quis dizer com isso, eu entendi, para mim não foi um elogio, nem estou aqui falando como elogio, ele quis dizer que percebia em mim um viés do diálogo. Sim. Que muitas vezes quando você tem que se mostrar todo o tempo muito combatente, você tem que se mostrar o tempo todo à frente, tendo que estar provando o tempo todo que você é boa naquilo que você faz, as pessoas começam a fazer uma imagem de você até muitas vezes errada, né? Porque o homem combatente, o homem que briga na mesa diante, o cabra é bom, a mulher é descontrolada, a mulher é desequilibrada. Então ainda tem todas essas diferenças de fala que a gente também ouve. Então quando ele falou isso, que eu acabei aquela conversa com ele, Cris, eu fui para o Google, né, o popular pai dos burros, e cheguei lá e procurei mediação. E eu disse assim, tem um caminho por aqui para mim. E eu corri atrás disso. Não naquele momento, mas ele lançou sem querer uma semente em mim. E eu comecei a perceber que mesmo eu pegando causas muito difíceis, porque eu digo assim, tem uma amiga minha que ela ri muito comigo, que eu digo, eu sou a escolhida por Deus para ele me botar os piores casos e as piores situações de família. Sim. Vem para mim assim, eu às vezes eu digo, não é possível. E eu me percebi todo o tempo nessas causas, eu buscando sempre resolver da melhor forma, que era através do diálogo, mesmo quando eu não sabia usar o diálogo do jeito certo, como eu sei hoje. Estou em processo de aprendizado, que a gente não é um ser pronto, né? Então, existe uma diferença de Ana há 24 anos atrás para hoje, total, absurda. Eu sei disso, né? Quando você me pergunta, né? Eu digo, Cris, foram os adoecimentos que me fizeram rever muita coisa. Sim. Então, a mediação de conflitos, essa Câmara é um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque é um projeto de vida. E à medida que a gente for conversando, eu posso falar mais a respeito disso. Ainda dentro da mediação, Ana, como é que funciona mediar conflitos? Para quem não sabe o que é, como é essa linguagem? Como é que funciona? Diga em poucas palavras pra gente. Certo, Cris. Existem vários conceitos. Sim. Eu digo que mediar conflitos é colocar pontes. Esse conceito existe com outra fala, onde existem vácuos.
Às vezes eu estou de um lado da cerca, você está do outro. Tem uma cerca que nos separa. Mediar é tirar a cerca. É possibilitar que aquilo que impede que a gente se olhe com um olhar diferente, de forma diferente, com postura diferente para a situação, para aquele conflito que nós estamos envolvidas, Sim. é que é mediar conflitos. Mediar é trazer a humanização da dor. Porque o que é que eu digo? Eu ontem tive uma reunião com algumas colegas do direito que me procuraram a respeito dessa questão da mediação. E eu disse assim, olha, a única diferença é que o direito, ele não trata da dor do conflito. O conflito é sobre separação. O juiz vai olhar os direitos das partes envolvidas no processo de separação. Quantas vezes se resolve a separação judicialmente e os ex-cônjuges, ex-marido, ex-mulher e esses filhos continuam com problemas para a vida toda e depois geram problemas de ordem emocional, filhos com depressão, síndrome de pânico, decorrente de uma separação traumática onde as pessoas brigavam por coisas e não se olhavam. A mediação tem primeiro cuidar do lado emocional daquele objeto, do conflito, para depois tratar do direito. Então, na mediação você resolve com uma tacada só. A parte emocional não é terapia, tá, Cris? Sim. Já uma vez, então isso é bom, que é como a terapia. Não é terapêutico. Sim. Eu costumo dizer assim, é terapêutico, mas não é terapia, é totalmente diferente. Porque nós, como mediadores, nós temos técnicas adequadas para acessar o conflito de forma que as pessoas envolvidas nele se posicionem de maneira diferente na medida que esse movimento do mediador está sendo trabalhado em mesa. E com isso as pessoas começam a mudar de posição. Quando eu mudo de posição em relação ao conflito, Cris, eu mudo de ponto de vista. Eu começo a fazer análises e assim, até conjecturas e eu começo a repensar o meu papel no conflito. Porque na mediação está todo mundo certo. Não existe julgamento. Eu tô certa, você tá certa. Não tem mais ou menos. No direito a gente fica brigando para provar quem é mais certo. E a maravilha desse processo é que você resolve tudo de uma forma amigável. Total. Não é? Porque quando você vai para o lado jurídico, aquele em que a gente sabe que você tem ali um juiz, né, que você vai pela forma tradicional, fica tudo muito tenso. Fica. No processo de mediação é algo assim muito mais humanizado. Totalmente. Não é? Humanizado. Mas, Ana, saindo um pouquinho da media, eu queria saber de onde vem essa veia jurídica da doutora Ana. Eu disse que eu ia me emocionar. Como é que foi? O início foi como? Você era... Desde quando você percebeu essa veia jurídica? Ai, gente, não pode chorar não. Pode não, né? Não. Tem Pode, tem tá aqui. em cima aqui. É assim, isso me reporta. Eu tive a felicidade de ser de uma família de mulheres muito fortes. Sim. Eu tive uma avó muito forte, que meu avô é falecido há muito tempo. Meu avô era político no interior, em Pacatuba. E meu avô era um homem muito bom, mas ele era um homem muito justo, e por isso ele era bom, né? E meu avô ensinou a gente, eu tive muito pouco tempo com meu avô, que ele morreu tragicamente em um acidente de carro no Dia dos Pais, mas meu avô era um homem que ele, assim, emanava bondade, sabe, Cris? Quando meu avô faleceu, foi um dos velórios que eu digo a você, mais bonitos que eu já vi, porque um pequeno município de Pacatuba, né, de onde nós somos, não coube. Ele era muito querido, porque meu avô era uma pessoa muito justa. Então, esse senso, eu acho que já se desenhava no meu DNA de alguma forma. Eu tive a felicidade de ter uma mãe, que o nome dela é Amor, né? E meu pai era um homem muito justo também. Eu acho que é daí, né? Esse começo. Eu tenho... Juro que eu disse que eu não ia chorar. E eu tenho muito orgulho disso, tá? Onde eu tive, assim, uma escola muito bacana. Meu pai foi um homem que judiou muito da gente, emocionalmente falando. Sim, sim. Né? Mas retidão, de ser uma pessoa justa, Sim. de ser uma pessoa muito caridosa, de não querer o que não é dele, de detestar a injustiça. Minha mãe, eu nem comento, porque minha mãe dispensa comentários. Então, eu acho que vem daí, Cris. Eu acho que veio por aí, né? Eu sempre fui muito... Eu sempre contestei muito. Era tida como briguenta, porque eu
Sempre me indignei muito. E você nunca teve dúvida, realmente é isso que eu quero ser? Porque às vezes você fica, principalmente na juventude, Deixa eu te falar. será que eu quero, não quero, será que é isso? Tem uma coisa interessante, né? Meu pai achava que profissão era medicina ou direito, tá? A gente já sabe que ainda existem pais que perpetuam isso. Meu pai era enfermeiro, né? E eu acho que para agradar meu pai no meu inconsciente, eu disse que ia ser médica. Uma pessoa que não pode ver, uma pessoa gemer de dor ia ser médica, mas nem fala em sangue, né? E aí, quando eu fiz meu primeiro vestibular, assim, eu era muito inteligente, né? Eu digo que eu deixei de ser, mas eu já fui muito inteligente. Eu não sei se melhora ou se piora, sim, mas enfim. E eu fiz jornalismo, fiz serviço social, porque eu tinha medo de fazer direito. Quando eu fiz jornalismo, que eu passei, que eu era louca pelo jornalismo, meu pai virou para mim e disse que não era profissão. Isso não era profissão, que ele não contasse com o apoio dele. Aquilo me frustrou de uma forma. Eu peguei minha violinha e botei no bolso. Aí eu tive Mas essa então a sua primeira formação foi jornalismo? Seria jornalismo. Eu seria. Tenho tá. essa frustraçãozinha. Sim. Aí fiz serviço social. Quando eu fiz serviço social, a minha pontuação passava em direito lindamente. E aquilo reacendeu em minha chama, tá? Então, assim, tudo meu, você vê que já existe um viés, né, Cris? Sim, existe sim, um viés aí embutido. Então, assim, eu digo que o serviço social me ajudou a ser menos pior no direito. Por isso que quando eu fui para o direito, eu sempre tive mais facilidade. Eu tenho paciência para ficar um dia inteiro falando com uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar, de tirar uma dúvida dela, de fazer ela acontecer, que ela saia da minha frente sabendo aquilo que eu estou explicando. Há uma paciência que eu não tenho com quem se julga saber e faz, assim, mete o pé pelas mãos. Então, com as pessoas, assim, com menos condições intelectuais, de estudo, eu sempre tive muita facilidade. Então, o direito, ele me circula aí. Por isso que a mediação, para mim, foi tão oportuna, porque eu sempre vi muito sofrimento no direito. Sim. O sofrimento dos processos que se rachavam por muitos anos, das injustiças que se perpetravam por falhas, às vezes uma sentença, destruição mesmo emocional das pessoas. E o que mais me chamou para a mediação foi eu perceber que existia um caminho seguro, jurídico, mais rápido, mais célere, econômico e humanizado, de você receber aquele conflito, tratar dele, as pessoas saírem de uma mesa de mediação, muitas vezes não se falavam quando chegavam e saírem conversando. Isso não tem preço, Cris. Então veio daí. E aí você se encontrou, né? Você realmente... Aí eu dei uma achadinha boa. Perfeito. Já que a gente está nessas questões, Ana, partindo aí dentro dessa área jurídica, vamos brincar um pouquinho? Você já sabe, né, que nós temos ali duas placas, um é o like, o outro é o dislike, e aí a gente vai jogar um assunto na tela e você vai nos dizer se você dá um like ou um dislike para esse assunto que a gente escolheu aí para tratar com você. Tranquilo. Fake news. Fake news, na verdade, é o assunto do momento. A gente sabe que são muitas as notícias que faz. Que circulam, né, na internet e que são as chamadas notícias falsas. Seu like ou dislike? Você já deu aí um dislike. Com certeza, Cris. E como é que você justifica essa questão de um dislike para fake news? Cris, o nome já diz fake, né? A gente vive num mundo onde as informações são processadas com muita rapidez. As verdades e as inverdades. E as inverdades propagadas da maneira errada, ela traz muito sofrimento. Né? Eu tenho em casa, assim, eu tenho uma felicidade, né, de ter os meus filhos, né, que é um capítulo à parte da minha vida. Eu digo assim, eu tenho filhos que eles têm um senso de julgamento muito aguçado. Então, às vezes eu chego e digo assim, ó, filha, essa notícia que saiu, mãe olhou a fonte? É a primeira pergunta que os meus filhos fazem. Por quê? A gente não tem esse cuidado, porque a gente não tem esse hábito. Porque na nossa geração, né, Cris? Então a gente às vezes pega e quanto isso causa problemas sérios e de todos os sentidos. Cris, as pessoas se utilizam da mentira como se fosse verdade para prejudicar os outros. Né? Assim, e às vezes uma mentira contada várias vezes torna-se uma verdade. Isso que você falou, Ana, é muito importante. Quando você lê uma notícia, você compartilha aquela notícia sem você verificar checar a fonte, a veracidade. Se a fonte tem uma fonte confiável, porque
Quantas histórias correm nos grupos de WhatsApp? Quantas, Cris? Às vezes a gente teve uma certa ocasião mesmo que eu vi num grupo de colegas, de advogados, que eu fiquei impressionada, porque assim, uma notícia jogada e começaram os comentários, sabe? E aqueles comentários e aquelas opiniões, e tinha até ministro, né? Porque nessa hora o advogado vira até ministro do STF, cada um julgando, pré-julgando, e aí eu disse, meu Deus, eu não acredito nisso. Aí eu peguei, falei com um colega à parte, ele disse assim, eu já tô aqui checando. E não era verdade, e era uma coisa séria. E aí ele veio e disse, gente, olha, vamos tomar cuidado. Aí as pessoas já se expuseram. Com certeza, aquela que já comentou um ou outro, já compartilhou em outros grupos, e aquilo se perpetua, a gente tem que ter cuidado. E até você dizer que aquilo não era verdade, já foi, né? Ô Cris, a gente já Porque viu é muito histórias rápido, muito né? rápido, é como espalha, como pólvora. E a gente já viu casos, assim, concretos de pessoas. Teve um caso aí, assim, muito cônico de suicídios. Quantos suicídios, quantas conversas vendidas como verdadeiras que são falsas, que colocam famílias inteiras numa situação desconfortável, uma situação de exposição. Porque, na verdade, é uma exposição, né? É uma exposição. Isso, uma exposição desnecessária. Então, eu acho que as pessoas deveriam ter mais critérios naquilo que posta, naquilo que reposta, e naquilo que comenta, né? Porque eu para emitir um juízo de valor a respeito de uma situação, eu tenho que ter conhecimento de causa. E a primeira situação a ser observada quando a gente está no grupo é checar a fonte daquela informação, né? E como é essa sua relação com as redes sociais? Você é muito de acessar? Você busca intensamente? Sou um pouco preguiçosa, Cris. Sim. Eu sou assim, tá tudo virtualizado, tudo digitalizado, eu gosto de papel, né? Hoje, por uma questão de necessidade, a gente passeia nelas, a gente dá uma olhada. E eu tenho um universo mais restrito hoje, porque o meu universo muito hoje é o universo da mediação, da arbitragem. Então, o meu Instagram mesmo particular, você vai ver muita coisa em relação a São Miguel, tipo, e Nossa Senhora, coisa assim, muito da minha religiosidade, e muita coisa da parte da mediação e da arbitragem. Eu não tenho tempo, eu não acho, assim, tem uma versão muito grande, né? E eu sei que você é criticada com essa minha fala, mas é aquela história, minha opinião, eu tenho o direito de dar, né, Cris? Essas questões do TikTok, eu acho que é outra coisa também, né? Você não me perguntou, mas me ocorreu agora, eu tenho visto os profissionais da área jurídica, também é uma insatisfação muito grande com as pessoas que entendem que aquilo expõe demais, você está fazendo dancinhas, porque advogado é melhor do que ninguém, não é isso, gente, é a sua credibilidade, você vende uma imagem, querendo ou não querendo, você está passando, você pense, você dá credibilidade a um médico, pode ser o bambambam. E aquilo vai para o mundo, né? O médico que está na frente de fazendo gracinha e tal, isso para mim não é empático. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as redes sociais. As redes sociais pode ser uma grande vilã na sua vida, né? Então, assim, eu tenho muito cuidado, sabe, Cris? Tenho muito cuidado com o que eu posto. As únicas coisas que eu posto são coisas de trabalho e em datas eventuais, assim, tipo o aniversário dos meus filhos, que eu faço de maneira particular a minha homenagem, assim, do meu esposo eventualmente, às vezes eu nem faço, por uma questão depende muito como está o momento, se eu me movimentei muito ou não, para não me expor, né? Mas assim, e das pessoas que são muito importantes para mim, datas muito importantes. É um cuidado mesmo com a imagem. Com a imagem, exatamente. Ana, mas algo que a gente percebe em você é que você tem a religião muito forte em você. Isso vem de berço. De onde vem essa sua tradição? A gente percebe que você é uma pessoa muito fervorosa. Cris, eu tive essa minha base materna, né? A família de meu pai é pro lado evangélico. Sim. E a minha mãe eu tive um tio padre, inclusive, que faleceu em Feira de Santana. Então, eu tenho a minha avó, eu me lembro da minha avó, né? Porque, segundo dados familiares, eu era a preferida da vovó, né? Então, eu me recordo muito, tenho muita lembrança de minha infância, de minha avó. Ela cantava muito cânticos religiosos, né, para que eu dormisse. Ela rezava muito terço, ela era muito fervorosa, e esse meu tio padre, ele era uma pessoa assim, ele foi um diferencial muito grande, porque ele era um homem de muito fervor, e ele também era um comunicador. Então, quando eu vejo hoje os padres, eu digo assim, meu tio tivesse hoje, ele ia ser um desses padres,
né? Então ele revolucionou muito a Igreja Católica de Feira de Santana. Então essa minha base é muito familiar. E minha mãe também era uma pessoa muito fervorosa na fé. Minha mãe era uma pessoa assim de muita religiosidade, mas não era na teoria. A religiosidade de minha mãe era na prática, né? Porque não adianta também eu estar com o texto na mão, né? Porque nem todos que dizem sim, o Senhor entrará no reino dos céus, né? É você dizer, é você procurar ser, né? E fazer o melhor possível, né? Na caridade, é você exercitar aqueles dons que a gente precisa, sim, né? Para ser melhor como pessoa. Fé, esperança e caridade. Exatamente, eu tenho muito isso comigo. Então, assim, mas eu sou um pouco beatinha mesmo, eu sou um pouco chegadinha. E hoje eu tenho, assim, pessoas que me ajudam muito, muito, muito. Porque sem Deus nesse mundo a gente não vai não, Cris. Fortalecimento da fé, não é, Ana? É a base de tudo. Ana, a gente tem uma foto que a gente quer que você fale um pouquinho dessa foto. Essa foto aí, uma turma boa, né, animada. Olha lá em cima. Conta pra gente aí. Essa foto aí foi o que exatamente? Cris, assim, tipo assim, como é que as coisas chegam aqui sem a gente saber? Então começa, ai, Cris, essa foto, Cris, é uma foto animado, muito feliz. Essa coisa de minha filha. Tenho certeza, depois você vai me dizer, tá? Essa foto foi de uma coisa que eu preciso passar é o seguinte: quando a gente faz um curso de formação de mediadores, a gente não pode se conformar apenas com aquele curso básico. Sim. Porque eu ser mediador é um exercício diário, né? Cada mesa de mediação é uma mediação, porque as partes são diferentes, são pessoas diversas, e os direitos, as situações, os conflitos. Então, eu sempre tive o cuidado, Cris, de buscar aprimoramento e melhoramento para poder estar à mesa de mediação da melhor forma possível, como mediador. Aí foi encerramento. Aí foi um curso de PNL, né, de programação neurolinguística, que é uma das ferramentas que a gente usa em mesa. Entendeu? Então essa turma foi uma turma muito animada. A gente passou um final de semana inteiro fazendo essa imersão. Eu já estou localizando ali Elisa, a Aline, que fazem parte da Media. Então a gente teve o final de semana todo nessa imersão e foi muito rico, né? A gente aprende tudo que o mediador precisa ter para estar à mesa de uma maneira imparcial, equilibrada, é cuidar das coisas que a gente normalmente não cuida. Então a gente aprender a lidar com o outro por dentro. Então foi uma dessas imersões. Um momento rico, né? Foi. Muita gente bonita. Muita gente alegre. Agora a gente tem um registro em vídeo de alguém que está aí. Temos, JC, um registro em vídeo de alguém que está aí nessa turma. Vamos ver quem é? Alguém que com certeza participou também nesse momento e tem uma mensagem para você. Vamos ouvi-la, né? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Recebi essa função maravilhosa de falar um pouco sobre quem é Ana Sarmento, como empresária e como minha amiga do coração. E para se contextualizar, o meu encontro com Ana foi um encontro muito maravilhoso. Ela sabe dessa história. Mas eu fui aluna do primeiro curso de mediação da Media e quando eu vi o movimento de Ana dentro desse curso, de como ela conduzia as coisas, eu disse, eu vou trabalhar com essa mulher. E foi a melhor escolha que eu fiz e é com muito orgulho que eu faço parte dos quadros da Media hoje e posso dizer que sou amiga dessa pessoa maravilhosa. Que não é só uma empresária visionária, perseverante e resiliente, mas é um ser humano de um coração do tamanho do mundo. E esse amor que ela tem pelo que ela faz e essa dedicação que ela tem pelas coisas que ela se compromete a fazer são um diferencial na atuação dela como gente, né, como ser humano e como empresária e como mulher. Ela tem uma família maravilhosa, linda. Ela é uma mãe do tamanho de um urso e consegue conciliar a função de empresária dela com muita maestria e com muito jogo de cintura, né? E uma das muitas coisas que eu aprendi com a Ana foi a perseverança e a resiliência, né? De quando as coisas não estarem dando certo, a gente achar que não vai dar certo, perseverar e continuar porque vai dar certo e acaba dando mesmo. Tanto que ela é hoje, né? Junto com a filha dela, com Marianinha, a proprietária, né? A empresária de um negócio super inovador, que é o trabalho com gestão de conflitos extrajudicialmente. E a quantidade de desafios que ela enfrenta diariamente são imensos, mas ela consegue dar conta de tudo. E a Media hoje é uma referência no Nordeste,
né? Que está no Brasil, ela tem convênio com o CNJ, ela tem convênio com o Tribunal de Justiça Local, que aí é outra característica de Ana, tudo que ela faz tem que ser com muita excelência, né? Então essas são as palavras que definem essa minha amiga do coração: a resiliência, paciência, perseverança, inovação e o amor. Ela ama o que faz e isso fica muito claro sempre. Um beijo muito grande, estou morrendo de saudade de você e que a gente continue junto nessa caminhada. Beijo! Elisa Marques, sua amiga da Media, né, Aninha? Fala um pouquinho aí dessa amizade sua com a Elisa. Elisa é uma pessoa que tem um carinho especial por você, a gente percebe. Eu amo a né? Elisa. Ela sabe disso. Mãe de Florita e de Serenita. Ela pariu agora há pouco tempo. Ela está um pouco afastada por questões de maternidade, mas assim, 2022 ela está voltando com tudo, se Deus quiser. É amiga. É uma pessoa que eu amo. Amo na essência da palavra. Tudo que ela disse a meu respeito, eu devolvo para ela. Uma mulher muito batalhadora, uma mulher muito dinâmica, uma amiga fiel. Tenho poucos, ele tem muito poucos amigos. Elisa faz parte, porque a gente conhece muita gente, né, Cris? Mas não é só ela não, viu? Tem outro amigo que fala pra ela, não tem, JC? Eu acho que a amizade é algo que a gente sempre deve guardar 7 chaves. Como é que Cris faz essas coisas? E é muito bom quando a gente ouve alguém dizer o que acha, né? O que sente, de que forma que considera a gente. Aqui, Cris, para falar sobre lançamento, esse profissional espetacular, que através da parceria com a FEComércio tem difundido a ideia da arbitragem da mediação. Ana, que foi pioneira no estado de Sergipe, com a criação da primeira Câmara de Mediação e Arbitragem do estado sergipano, que já é um modelo para todo o Nordeste, que dirá para o Brasil. Ana, você merece todo o sucesso, nós aplaudimos o seu trabalho e torcemos para que essa parceria possa ser frutífera por muitos anos, porque você merece, tá? Você é uma mulher valente e guerreira, uma advogada de sucesso, que tem difundido essa cultura da pacificação social através do trabalho da Media. Então, um forte abraço para você, Cris, a todos vocês e até a próxima. Alan Gaspar, empresário. Ai, Senhor Jesus. Alan também falando sobre você. É um querido. Alan chegou nas nossas vidas, né, na FEComércio. Conheci Alan através do querido superintendente Maurício Oliveira. E ele é uma pessoa que eu admiro muito, Alan. Eu acho Alan é um homem muito competente. Eu acho muito bacana. Eu me sinto muito à vontade com Alan, porque Alan, ele entende também da alma feminina. Ele trabalha com a esposa, com a Natália. Eu acho que isso ajuda muito, né? Porque eu acho que a gente precisa de homens com corações mais femininos, de almas mais femininas. E Alan é uma pessoa muito competente, uma pessoa muito aguerrida, né? Então, assim, eu não sei, eu lhe juro que eu não tenho nem palavras para agradecer, né? Tanto carinho, né? Eu tenho, assim, a felicidade, Cris. Eu tenho a felicidade de, volto a dizer, de ter poucos. Eu considero o Alan meu amigo, apesar de muito pouco tempo, mas pela sinceridade com que a gente se trata e o respeito. Obrigada. Ana, é muito importante quando a gente se relaciona com as pessoas e quando a gente, principalmente em trabalho, a gente sai um pouco do profissional e passa um pouco até para esse lado mais particular da gente, onde a gente pode, o que eu percebo entre você e algumas pessoas que se relacionam com você, é que de repente sai do profissional e formam um vínculo muito forte de amizade. Você tem essa facilidade de traçar esses laços de amizade? Eu tenho poucos amigos, mas os que eu tenho, eu sei que são meus amigos. Né? Eu já sofri muito. Cris, eu já sofri tanto, como Elisa falou. Elisa sabe, e ela não sabe da missa um terço, ela sabe da missa todo terço. Né? Então, ela é uma pessoa que sabe da minha luta, da minha batalha, do que eu sofri para estar de pé na Media, das perseguições, das retaliações, dos sofrimentos, das invejas. E eu conto nos dedos. Eu procuro assim, sabe, Cris? Eu procuro ser e sou, e me prejudico muitas vezes, porque
eu não tenho muito limite, tipo assim, eu não acho que você, por mais que você esteja numa atividade afim que eu, você é minha concorrente, você pode ser minha parceira, Sim. né? Eu sou de dar muita oportunidade e já, assim, no literal, no popular já quebrei muito a minha cara. Mas eu continuo quebrando, eu quero continuar quebrando, porque eu não sei se é de outra forma. Hoje eu tenho mais, uma vez eu conversando com a Elisa, eu disse, a gente começa a ter mais cuidado e critério, mas eu não vou deixar de ajudar, porque se eu te ajudei e você não reconheceu, eu não quero seu reconhecimento. Né? Eu quero que uma hora você vai entender, né? E se não for de você que vier o agradecimento, virá de outro, né? Então assim, eu não sei se é porque eu tenho um lado maternal muito forte, porque eu digo a você, Cris, nada disso pra mim valeria se eu não tivesse a maternidade em mim, né? Então, eu posso não ser a melhor mãe, mas eu tento ser. Eu digo que se eu não fosse mãe dos meus filhos, eu não era realizada. Tudo passa, né? E o que a gente planta de bom na vida, os frutos que a gente deixa. A gente colhe, A né? gente colhe, eu tenho colhido frutos Verdade. assim, muito saudáveis. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, sabe, Cris? Eu tenho a felicidade de ter filhos que eu digo a você, eu fui escolhida. Deus me ama de uma forma que Ele me deu. A gente sempre diz que os nossos são os melhores, mas eu digo assim, Deus tem um amor comigo muito grande, porque eu tenho 2 pérolas, Cris. Então, assim, a maternidade em mim é muito forte. Eu não me realizaria se eu não fosse mãe de Iago e Mariana. Maravilha. Ana, agora, além da Câmara de Mediação e Arbitragem, você também participa da Câmara da Mulher, não é? Isso. Não vem mais nada não, né? Não. Como é que é essa Câmara da Mulher? Qual é a sua participação na Câmara da Mulher? A gente tá na Câmara, assim, eu quero agradecer muito. Inclusive, eu acho que a gente tem foto da Câmara, não é? Olha só, a Câmara da Mulher. E aquele evento massa, não foi? Com Gia, ó. Câmara da Com Mulher. Gisélia. Mulheres maravilhosas. A gente, a Laércio, a Nosso Cris Moura. presidente. É gente boa demais, né? A gente teve teve a felicidade, a CEMEG, Câmara das Mulheres Empreendedoras e Gestoras, né? Para quem não sabe, que não é o caso de Cris, que ela, inclusive, ela é a responsável, né? Por nós também. É um segmento de mulheres onde de variados segmentos profissionais, né? Onde a gente vai para ali para poder trabalhar em prol de outras mulheres. Então hoje a gente tem, na época foi Gisélia nessa foto, hoje nós temos a Angélica, que dispensa comentários, que é uma super querida, né? Super competente, na nossa Câmara de Mulheres Empreendedoras. Mas você acha Gestoras. importante participar de movimentos como esse? Eu acho fundamental. Porque a gente traça, não é o tal do network que as pessoas tanto falam, a gente traça caminhos e a gente faz verdadeiros encontros, a gente tem verdadeiros encontros, a gente encontra pessoas maravilhosas. A gente encontra pessoas que a gente quer que faça parte da nossa vida de maneira direta ou indireta, mas a gente ouve outras falas, outras histórias, a gente vive outras verdades, né? A gente aprende muito, a gente cresce, tanto fazendo um pouco, a gente dá, como Sônia, lembrei de novo da fala de Sônia, a gente dá, mas a gente recebe. Então a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora da FEComércio é fundamental para as mulheres sergipanas, porque a gente precisa desse espaço, Cris. Não adianta estar aí nesse feminismo louco de que a mulher é igual a homem, não, a gente tem que lutar naquilo que você quer, pelo espaço que você precisa, com dignidade, sem passar por cima de ninguém, né? E ter a oportunidade chegando até mim, que não sei como chegar lá. Então, a CEMEG propicia isso. Nós temos, você sabe disso, a missão é uma missão muito linda da CEMEG. A gente tem projetos maravilhosos para 2022. Né? E um desses projetos é um projeto social, onde a gente vai buscar exatamente chegar para essas mulheres que não têm oportunidade de serem ouvidas nem de ouvir. Então, acho que só por isso vale a pena. Só por isso, fora todo o resto. Além de compartilhar ideias, sim, né, Ana? Estarem juntas, desenvolvendo, traçando, planejando. Exatamente. Essas mulheres. Foi né? exatamente como eu disse, a gente tem a oportunidade de, só o fato de você poder possibilitar a quem não tem acesso ter, já é um grande absurdo. A gente está ali, a gente senta em prol das outras mulheres, não é em prol da gente. E como é o seu relacionamento com essas mulheres que participam da Câmara? Eu gosto. Ai, Cris, eu gosto de todo mundo. Eu tenho, assim... Você troca ideias? A gente troca, as reuniões são muito boas, né? Você sabe,
Gente, Cris dá carão toda reunião em todo mundo. Não adianta. Vou dizendo logo, tô te entregando. Ela dá carão, eu sou a chefe, eu posso estar calada. Ela me escolhe para Cristo toda vez. Ela é extremamente organizada, né? É verdade, não é, Cris? Você sabe disso. Mas a gente tem, assim, as nossas reuniões são regadas, assim, há muitas experiências e muitas trocas, você sabe, né? A gente tá ali para compartilhar conhecimento, mas não compartilhar assim, naquela questão de eu demonstrar que eu sei, não, é naquilo que eu faço um pouquinho melhor, que eu me propus a fazer, colocar à disposição das outras, se necessário for. Então, é uma troca muito rica. Eu acho que a CEMEG tem hoje assim, um papel muito importante. E a gente teve 2 anos de pandemia que deu uma atrofiada, não só na CEMEG, mas em tudo. E a gente está aí agora com a professora Deise, com a Angélica, você, o grupo todo, a gente está trabalhando, traçando novas metas para 2022, né, Cris? E a gente sabe que a gente está chegando com muita coisa boa. As mulheres nos aguardam. E a gente fala mulheres, a gente fala daquela criatura abençoada que está lá na cozinha de casa, que é uma doceira de mão cheia, que não sabe como fazer para vender aquele doce que é falado na região, mas ela não tem nem como é que eu faço para isso chegar, de eu desenvolver, para estar no mercado. Então a gente tem esse olhar. Eu acho que é um olhar muito humanizado. É realmente importante essa Câmara. Tem uma pessoa dessa Câmara que quis mandar um recado para ela, né, JC? Vamos ver. Oi, Cris. Cris, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui participando do seu podcast Mulheres que Inspiram Negócios. E ainda feliz, muito feliz por estar falando dessa mulher incrível. Ana, você é uma mulher maravilhosa, uma mulher que tem uma energia contagiante. Onde você chega, você contagia. Estou aqui, Ana, para falar em nome de todas nós, das mulheres da Câmara da Mulher Gestora Empreendedora da Fé Comércio, e dizer o quanto você é importante estar entre nós, como você traz inspiração para todas nós. Você é uma mulher decidida, você é uma mulher que traz verdade em tudo que você faz. Então, assim, Ana, eu quero dizer quanto nós somos gratos por você estar no nosso meio. E eu tenho certeza que todos que estão aí ouvindo esse podcast serão inspirados por você, porque você tem muita sabedoria na sua vivência, na media, né? Lá onde você media conflitos. Tenho certeza que será muito produtivo sua participação aí no podcast com Cris Moura. Beijos, meninas, no coração de vocês. Um abraço. Mônica Jesus, sua amiga Mônica, não é? Jesus. Como é que é essa sua relação com Mônica? Ela que falou aí em nome de todas as mulheres, não é? É minha malvadinha predileta. Ai, eu quero tanto bem, Cris. Obrigada, Mônica. Eu tenho uma felicidade. Cris, acho que a maior felicidade para uma mulher como eu, como você, que busca se realizar profissionalmente, é ter outras mulheres que nos inspiram. Eu olho assim para Elisa como mulher, eu olho para Mônica e como eu sou feliz de ser amiga dessas mulheres, de ter essas mulheres, trocar com essas mulheres, né? Porque a vida é um aprendizado, né? A gente não está pronta nunca. E eu sou muito grata. Mônica é uma pessoa que eu quero muito bem. Eu ia falar o nome de Mônica, mas quando você fala de um que não fala da outra, pode causar. Mas assim, Mônica, do mesmo jeito, Mônica representando todas as outras mulheres. Mas tem aquelas que tem um lugarzinho diferenciado, uma caixinha diferenciada. Ela tá nessa caixinha. E ela sabe disso, né? Briga muito comigo, encrenca muito comigo. Mas a gente se ama, né? E assim, é uma mulher muito guerreira também, muito batalhadora. Isso é lindo, Cris. Isso é lindo de se ver. Como é lindo de se ver como a gente tem extrapolado barreiras. Como a gente tem conseguido ser exemplo para as outras mulheres, para os nossos filhos, para as nossas famílias, né? Então, assim, eu me sinto muito agraciada. Obrigada, meu amor. Você falou na pandemia, e a pandemia a gente sabe que foi um momento crítico para muita gente, né, Ana? Como é que você viveu esse momento da pandemia? O que é que isso representou para você? Você se recolheu realmente? Você também se assustou com o que você viu? Cris, a pandemia levou minha mãe, né? O Covid tirou minha mãe de mim, dos meus filhos, né? Da minha família. Então, eu digo a você que eu não me lembro de um ano tão difícil.
Foi um dos anos mais difíceis da minha vida, tá sendo. Foi terrível, tá sendo terrível. Teve 9 meses que eu perdi minha mãe, parece que foi ontem. Então... Você conseguiu trabalhar nesse período, Ana? Esse ano não, ainda eu tô voltando aos poucos, né? Porque assim, quando perdemos minha mãe em fevereiro, quando minha mãe, né, que a pior parte de quem perdeu, sabe, muitas pessoas que estão me ouvindo perderam e sabem o que eu tô falando, é você não poder dar um enterro, você não poder velar, você não poder se despedir do seu ente querido, né? E depois que minha mãe enterrou, no outro dia eu positivei para Covid, foi eu, minha irmã, meu irmão. E aí ficou um desespero muito grande, porque aí depois eu fiquei com medo dos meus filhos, que estavam com minha mãe também, que tem uma ligação visceral com minha mãe, ter estado com Covid. Você só pensa que vai morrer. Quando você perde uma pessoa por Covid, que você... Então, quando eu consegui sair do Covid, aí Yolando, parecia brincadeira. Ele isolado, eu isolada. Um dia no outro ele entrou no Covid. Então, assim... Yolanda é seu esposo. Meu esposo. Então, foi um ciclo muito difícil. Aí, depois, eu me percebi muito doente. Eu comecei eu sou uma pessoa muito destemida. Eu não tenho... Eu digo todos os dias... eu sou filha de um homem, eu não tenho medo de homem. Então, eu nunca tive muito... assim, quando eu quero, Cris, eu só digo assim a Deus. Se não for a tua vontade, não deixa que eu vá e não permita que aconteça. Mas eu tô querendo fazer assim. Então, quando ele não permite que aconteça, é porque ele não quer. E quando ele deixa que aconteça, é porque é a vontade dele. E eu comecei a sentir muito medo. E era um medo que estava me adoecendo. Um medo que estava me colocando em pânico. Então, eu procurei ajuda psiquiátrica. E realmente foi constatado que eu estava entrando numa depressão decorrente de todo esse sofrimento, né? E não só perdi minha mãe faleceu, depois uma filha de uma prima minha em Minas, depois foi uma outra prima minha aqui em Aracaju, depois a filha dessa minha prima quase morreu. Então foi um ciclo de muito adoecimento de família. Na mesma época, meu primo estava com a esposa hospitalizada, perdeu o sogro, sogra, quase perde a esposa. Então foi um período muito difícil. E a gente vivendo o tempo todo, assim, com muita angústia. Então, eu adoeci, né? Aí eu procurei ajuda psiquiátrica, eu digo isso assim. E digo a quem estiver me ouvindo, mulheres, por favor, não entrem nessa neura de achar que psiquiatra é coisa de doido. Não, doido não tem mais remédio. Doido é doido, no popular. Eu digo assim, eu tô sendo até grosseira, porque as pessoas dizem assim, eu não sou doida, de médico e doido, todos temos um pouco. Só que os adoecimentos decorrentes da pandemia, a OMS já colocou a estatística na rua, Cris. A psiquiatria e a psicologia, com a mediação, são os ramos que mais vão crescer. E estão crescendo de uma maneira absurda, porque nós adoecemos muito. Então, eu fui uma dessas pessoas que adoeceu com a pandemia emocionalmente. Então, eu fui procurar ajuda. Aí eu comecei a me olhar por dentro. Aí hoje eu faço pilates, que eu não fazia, eu faço flex com minha filha. Hoje eu comecei uma terapia, mas está suspensa por causa de mudança de... Eu só fiz uma sessão. Mas assim, vou retomar a terapia. Então, eu comecei a me olhar por dentro. Eu tomava, Cris, fibromialgia, papocô. Aí eu fui fazer microfisioterapia com Priscila Quintela, que é uma mulher maravilhosa também. E aí eu saí de 7 comprimidos para 1 comprimido. Então eu tomava por dia 7 comprimidos. Então eu estava numa situação de doença muito forte, muito grande. E para mim é muito ruim, porque eu sou uma pessoa que eu sou movida a trabalho. Então isso me incapacitou muito. Então tem mais ou menos uns 30 a 60 dias que eu tô voltando mesmo. Mas assim, eu tentei voltar, não consegui no primeiro semestre. Fiz o que pude, mas eu não estava conseguindo, porque emocionalmente estava muito difícil. E eu queria trabalhar para poder esquecer a dor, mas eu não conseguia conjugar. E eu fui cuidar de mim para estar menos pior, porque por trás disso tudo tem uma estrutura familiar que precisa de mim. Sim. Né? E quando você fala nessa estrutura familiar, eu acho que você está falando desse pessoal aqui. Olha com essa foto aí, JC. É esse pessoal que você está falando? Essas pessoas lindas. Ai, Jesus, né? Do céu. Essa pessoa linda hoje está com 19 anos, aqui tinha 13. É o Iago. O Iago. Essa pessoa linda. Marianinha. Marianinha tem 22 anos. Aquela pessoa linda é meu marido. É. É um quarteto, né, Aninha? É um quarteto. Você acredita que família realmente seja base para tudo, Ana? Você é muito família, você é muito mãezona, não é? Você é muito coração. Ai, Cris.
eu não me imagino. Sem essa base, né, Ana? Então vamos ver esse vídeo, JC. Vamos ver o que é que eles dizem aí pra ela. Vamos conferir o que é que essa família linda diz de você. O que é que eles acham dessa mãezona? Ana, aqui estamos nós, eu, Iago e Mariana, para lhe prestar essa homenagem. Estou certo. Né? Falar um pouco a respeito de tudo que a gente viveu na sua vida profissional, de tudo que eu acompanhei, até porque quando eu te conheci você ainda estava na faculdade e nós casamos, logo em seguida nasceu Mariana, você ainda estudando para a OAB, mas até que você passou na OAB e aí você começou a procurar meios de entrar na vida profissional, e eu acompanhei muito de perto. Você sempre foi muito destemida, uma pessoa muito aguerrida, sempre buscando aquilo que você queria, né? Às vezes até eu dizia, Ana, vá devagar, mas você sempre muito intensa, e foi ocupando espaços, começou a advogar, e aí foram chegando os clientes, e você foi se envolvendo em outros projetos, e nasceu Iago. Você já estava bem, vamos dizer assim, envolvida na sua vida profissional da advocacia, e passado o tempo, eu acompanhando tudo isso, passado o tempo você descobriu a mediação, e aí você se apaixonou pela mediação, depois veio a arbitragem, e você sempre muito empenhada, muito destemida, sempre buscando ocupar novos espaços, e as crianças também, né? nesse contexto, você dividindo o seu tempo como esposa, como mãe, e como mãe, eu sempre presenciei, você foi aquela mãe que sempre pecou por excesso, nunca pecou por falta, né? Ou seja, sempre ali presente, acolhendo, cuidando, e cuidando também da sua vida profissional paralelamente. Então eu quero lhe parabenizar e lhe desejar assim, muito sucesso na sua vida profissional, que você consiga cada vez mais ocupar espaços, além de todas essas conquistas que você já obteve. Essa é a minha fala, né? Vou deixar aqui que Iago e Mariana possam também estar falando alguma coisa para vocês. Oi, manhã. A gente está aqui para falar, como eu já disse, sobre sua jornada profissional, mas eu e Mariana a gente pode falar para a senhora tanto como filho e tanto como acompanhante de trabalho, porque a gente pode também estar com a senhora no escritório. E é aquela coisa que nem ele falou, nunca pegou por falta, sempre pegou por excesso, sempre muito pra frente, sempre muito ligada, às vezes até demais, mas a gente entende, porque a senhora só quer o melhor pra gente, porque a senhora ama a gente, e a gente ama a senhora muito também. A gente só queria então agradecer a senhora por tudo que a senhora fez pra gente, e tudo que a senhora faz. Eu amo a senhora demais e eu sei de tudo que a senhora faz pela gente. De coração mesmo, muito obrigado, mano. A senhora é muito... A senhora é um exemplo. Eu também só queria falar que a senhora nunca deixou a gente de lado, mesmo quando tinha milhares de coisas, que a senhora sempre pega muito mais responsabilidade do que às vezes consegue dar conta, mas a gente entende tudo isso porque é da sua personalidade. Mas mesmo assim, a senhora nunca deixou a gente de lado, sempre se preocupou muito com a gente, sempre quis estar presente, sempre deu todo o suporte e todo o amor que a gente precisava. Isso foi muito importante para que a gente fosse do jeito que a gente é hoje. Então a gente só está aqui para agradecer, dizer que a gente entende tudo, mesmo que a senhora ache que muitas vezes teve falta, não esteve presente, por conta de trabalho, o que quer que seja, e dizer que a gente só é grato por tudo isso e que a gente se ama. É isso. Né? Aí sua família linda, prestando uma homenagem a você, dizendo dessa mãezona que a gente já sabe que você é, né? A doutora Ana, mãe do Iago, da Marianinha e aí do maridão. Meu melhor né? papel na vida. Eu sempre disse a Deus, Cris, que eu nunca quis riquezas. As pessoas às vezes veem na profissão, não, a minha maior riqueza tá aí. Eu sou muito agraciada. A minha filha tem 22 anos de idade, com 21 anos formou em Direito. Nunca, eu não sei
como diz o povo do interior, não sei o que é desgosto. Meu filho tem 19 anos, está na Universidade Federal de Sergipe, fazendo curso de psicologia. Passou em mais 3 vestibulares. Eu não sei o que é desgosto. Eu tenho a graça. E, Cris, o lindo dos meus filhos é o coração dos meus filhos. Eu sou suspeita. Mas assim, você está diante assim, de 2 seres humanos, de um coração absurdamente generosidade, bondade. Obrigada, meu Deus. São frutos, não é? Muito obrigada. São frutos dessa árvore, né? O meu esposo é um homem que é muito exemplo pra gente, porque Yolando é formado em engenharia e se apaixonou pelo direito. E ele foi lá, mesmo trabalhando o dia inteiro, ele fez uma faculdade de direito, formou, tirou a AB, tudo direitinho, para mostrar para os nossos filhos que a gente só dá o que a gente tem, que não existe limite. A gente pode ser o que a gente quer. Eu digo aos meus filhos todos os dias. Eu digo assim, eu não sei nem se minha filha sabe a força que ela tem, se meu filho sabe a força que ele tem. Mas é nisso que a gente tenta mostrar, sabe, Cris? Que eles sejam pessoas melhores para o mundo, porque não adianta você... Sucesso para mim não é dinheiro, sucesso para mim é caráter, é você ter bondade, benevolência, é você ajudar o próximo, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus, porque assim, eu tenho atrás de mim pessoas bondosas, caridosas, e eu tenho pessoas assim que me ajudam muito. Eu agradeço demais a Deus pela minha família. Obrigada, Yolando, minha Marianinha, meu Iago. E a gente agradece, porque a gente sabe que para eles também fica difícil. Eu não tô entendendo, gente. Às vezes são tímidos, não é? Terrível, Mariana tá aí. Gente, vocês conseguiram tirar a Mariana para falar. Vocês conseguiram botar Iago para falar. Meu Deus, Iago que tá um rapaz, né? Tá. Mas olha, Ana, a gente está muito bom esse papo, né? Aqui, onde a gente procura, na verdade, incentivar as mulheres empreendedoras, trazendo para o nosso canal sempre histórias belas, como a história da doutora Ana Sarmento, para que você, mulher, você que está aí pensando se vai empreender, se tem força para empreender, para que você mire-se na história dessas mulheres que têm força, que têm garra, mulheres que a gente muitas vezes vê o lado profissional, não imagina que por trás dela existe todo um lado familiar, toda uma base. E é isso que a gente quer mostrar aqui, essa base, esse fortalecimento que você, mulher, também tem e que você precisa descobrir essa força que existe dentro de você para que você busque os seus sonhos. Mas, Ana, está sendo muito gostoso esse bate-papo aqui. A gente tem que, infelizmente, caminhar para o final, mas eu não poderia jamais terminar essa conversa sua sem que a gente visse essa imagem que a gente vai mostrar agora e que a gente sabe que representa muito para você. A gente sabe que você teve aí um baque muito forte, né, na pandemia, com a sua mamãe. E a gente sabe que mãe é mãe. Mãe é o porto seguro, mãe é a fortaleza. E a sua mãe partiu. E eu fui testemunha da dor que você sentiu com a falta da sua mãe. Sua mãe era seu porto seguro, né, Ana? Foi uma dor muito forte. Eu né? não sei nem se esse podcast vai pro ar, porque tem mais choro do que tudo, né? Mas tudo certo. Eu lhe disse, né? Minha mãe era meu morão. Eu só sei lhe dizer uma coisa, Cris. E quem me conhece sabe o que eu tô dizendo. Eu sei o que é amor. Eu fui uma filha muito amada. Meus filhos tiveram a melhor avó, a melhor avó que eles poderiam ter. Meu esposo teve a melhor sogra que ele poderia ter. Então, assim, apesar da dor tão grande, eu me sinto muito agraciada. Minha mãe era alegria. A minha mãe não tinha tempo ruim. A minha mãe era de uma fé, minha mãe era de um altruísmo absurdo. Foi isso que ela me ensinou, Cris. Ela me ensinou a lutar. Minha mãe foi uma mulher que sofreu muito, mas ela nunca tirou o sorriso dos lábios, nem a fé do coração. Então, ninguém pensa que é fácil. Eu digo todos os dias, como você acabou de falar para as mulheres, ninguém sabe, volto a dizer, ninguém calça os seus sapatos. A gente, às vezes, sofre muito porque a gente julga muito. E a gente pouco se coloca no lugar do outro.
Então, que a gente tenha mais compaixão, né? Que não tá fácil. Eu não gosto nem de olhar a foto, porque é difícil demais pra mim. É muito difícil. Mas eu sou muito grata a Deus, né? Eu sou muito grata, porque se eu tento ser uma mãe boa para os meus filhos, como eles disseram, né? Ser a melhor mãe que eu posso ser, porque eu tive a melhor mãe que eu podia ter tido, né? Você Obrigada nela. Eu amo E da minha com certeza de onde ela estiver, ela vai estar velando por você, inclusive olhando nesse momento agora. Eu creio. Não é? Ana, a gente está chegando no momento final do nosso programa número 2, hoje com a visita da doutora Ana Sarmento. E eu queria, Ana, que você olhasse para a sua câmara e dissesse qual mensagem que você deixaria para as mulheres que nesse momento assistem ao nosso canal, ouviram a sua história, mulheres que precisam empreender, mulheres que precisam dessa força e dessa coragem que você passa através do seu trabalho, através da sua coragem, a sua força e a sua garra. Não desistam nunca. Desistir é uma palavra que deve estar fora de toda mulher, da vida de toda mulher, não só empreendedora, da mulher, né? Sabe aquela história de que mesmo com medo, vá. Se você acredita, vá. Se você está com dificuldade, vá. Se você não tem certeza, vá. Quando eu digo não tem certeza, então ela vai sem certeza, vai. Porque às vezes o medo tira a certeza da gente. Então vá do jeito que tiver que ser. Se eu fosse parar nos desafios que principalmente nessa questão da Câmara de Mediação, eu sou a única Câmara de Mediação, eu acredito que no país, só com mulheres, eu e minha filha, como Marianinha, como disse Elisa, então, que são as proprietárias, então acho que só somos nós duas, por aí essas são mistas, homens e mulheres ou só de homens. Se eu fosse parar nos desafios, as dificuldades, Cris, eu tinha parado no primeiro ano. Então, assim, não desistam nunca. Mas quando eu digo sonhar, não é aquela coisa lúdica de você parar, ficar assim, não. Sonhar é você, eu quero, eu posso, eu consigo. E se colocar à frente, caminhar, buscar. Né? Porque não existe impossível quem crê e quem corre, né? Porque nada cai do céu. Eu nunca tive nada caindo do céu para mim. Né? Por isso que eu sei o valor do trabalho. Né? Por isso que eu valorizo, por isso que eu digo assim, sou muito feliz de fazer parte de um momento onde eu tenho uma mulher que inspira do meu lado, que se preocupa com essas outras mulheres, para trazer esses exemplos de força para você que está aí, que está em dúvida. Você pode tudo. Eu sempre disse isso aos meus filhos. Não existe impossível. Você pode. Eu só digo o seguinte, faça tudo com respeito, faça tudo de forma que o que eu for fazer com o outro, se fosse comigo, como eu me sentiria, se coloque sempre no lugar do outro e vá em frente. Não queira nada. O espaço de cada um pode ter seu espaço de maneira tranquila, de maneira equilibrada. Não precisa passar por cima de ninguém para se ter nada, Cris. Né? Eu digo isso, eu disse isso muito aos meus filhos. O que é seu virá com força, trabalho e determinação. Então, mulheres, corram atrás. Não, mulheres que são submetidas a violências emocionais, busquem ajuda. Mulheres que são submetidas a violências domésticas, busquem ajuda. Hoje existem redes de apoio. Não se permitam serem massacradas, humilhadas. Vocês têm potenciais, todas temos. E nós temos um potencial que ninguém tira da gente, é nato. Nós geramos vida, mesmo que a gente opte por não ter filhos, mas nós somos geradoras de vidas. E de vidas biológicas e de vidas emocionais. Então, assim, corram, batalhem, a gente consegue, porque se fosse por dificuldade eu não estava aqui. Cris, eu quero aproveitar mais uma vez para te dar parabéns, para te dizer que eu te admiro demais, para dizer que eu amo você mesmo, porque eu acho, eu fico muito feliz com toda mulher que eu vejo à frente do seu tempo. Essa mulher tem livro, essa mulher agora tem esse programa, ela é incansável, gente, ela é maravilhosa. Entendeu? Muito obrigada, Cris, por este momento, por este espaço. Me desculpe por ter chorado tanto. Vai ser o podcast das lágrimas, mas paciência, eu sou essa pessoa mesmo. Mas assim, obrigada, Cris. Nós que agradecemos, doutora Ana Sarmento, pela sua presença hoje no nosso podcast de número 2, gente. Eu não poderia encerrar esse programa sem agradecer a nossa querida
Sônia Dantas, proprietária da Regina Delicatessen, que deixou essa mesa deliciosa aqui pra gente. Lembrando que a Regina já tem novidades deliciosas para o Natal. E também falar da Zen Massoterapia, nossa querida Michele que está aí com a promoção até o dia 30, hein? Massagens variadas para você relaxar já no Black Friday. Então você já sabe, massagem relaxante para mulher que gosta de ficar tranquila, para reiniciar sua jornada, a Zen Massoterapia tem as melhores para você. Hoje nós contamos a história da doutora Ana Sarmento, mas a sua história também poderá estar aqui. É só você ir lá no nosso canal Comércio Agora, Mulheres que Inspiram Negócios, deixa o seu comentário, diga que você é uma mulher empreendedora para que você visite o nosso canal e vamos espalhar as nossas histórias. Precisamos contar histórias de mulheres vitoriosas para que possamos inspirar outras mulheres, porque nós somos guerreiras, nós acreditamos na força da mulher. Por isso, nós estamos aqui com esse canal especialmente para você. Mulher, acredite, você pode. A gente fica por aqui, mas tem mais histórias por aí. Aguardem. Um abraço, fiquem com Deus e até lá.